Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais um vídeo do nosso canal, hoje, tratando de um assunto muito importante, muito polêmico e também que gera muitas dúvidas no meio cristão. Queremos falar exatamente do Tribunal de Cristo, voltado mais para as coroas, para as recompensas que haverá nesse tribunal, exatamente para os cristãos salvos que participarão do arrebatamento da igreja. E nós queremos falar a respeito da posição, poder e domínio, que são exatamente as recompensas do tribunal de Cristo. Com certeza, tenho convicção de que esse tema vai chamar a sua atenção, porque nós vamos aprender aqui nesse vídeo que não existem coroas literais. Existem muitos cristãos que já até sonham em receber uma coroa lá no tribunal de Cristo, com uma pedra preciosa. Pois é, eu quero te dizer que não haverá isso, não haverá coroas, não haverá pedras preciosas, exatamente o que vamos te mostrar nesse vídeo com fundamentação bíblica. Tenha paciência, assista o vídeo todo e você terá essa conclusão bíblica para a glória de Deus. Se você já gostou, deixa o seu like, é muito importante, tá bom? Você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, faça parte dessa família, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que possamos sermos esclarecidos na palavra de Deus e muitos ensinamentos humanos, ensinamentos equivocados, possam se desfazer da nossa aprendizagem em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos tratar desse assunto, é muito importante, tá bom? E é o que nós estaremos tratando. Primeiro vamos abordar esse primeiro ponto. O que aprendemos? O que você aprendeu a respeito do Tribunal de Cristo, especificamente quando se trata das recompensas? Nós aprendemos exatamente isso. Nós aprendemos que as coroas do Tribunal de Cristo, né, apesar de sabermos que são simbólicas, mas nós aprendemos que essas coroas até possuem nomes. Alguns pregadores, alguns estudiosos citam, apresentam até com referência bíblica nomes para estas coroas. Por exemplo, coroa da vida, coroa da justiça. Tenho certeza que você já ouviu esse ensinamento, até já compartilhou, assim como eu já fiz anteriormente, mas depois, analisando a Bíblia Sagrada, nós chegamos à conclusão de que esse ensinamento não tem uma fundamentação, uma base bíblica coerente. Então nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos que a coroa, que as recompensas do Tribunal de Cristo são algumas coroas, e citam-se nomes, por exemplo, coroa da vida, tá, que as referências, coroa de glória, coroa de gozo, coroa de justiça, coroa incorruptível. Tá bom? São as coroas que nós aprendemos que existem como recompensa no Tribunal de Cristo. Também apresentei as devidas referências de cada uma dessas coroas e podemos aqui até fazer alguns destaques. Por exemplo, quando se trata da coroa da vida, nós fomos ensinados que a coroa da vida é para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que são aprovados e provados e permanecem firmes. Coroa da glória é para aqueles que buscam o conhecimento de Deus, ela é distribuída para aqueles que são mensageiros de Deus. A coroa de gozo, nós aprendemos que ela é destinada para aqueles que alcançam a vida celeste e também para aqueles que apresentam fruto ao Senhor. Coroa da justiça é para aqueles que amam a Deus e desejam a vinda do Senhor e também para aqueles que lutam e vencem. Segundo ainda esse ensinamento, nós aprendemos que a coroa incorruptível é exatamente para aqueles que se preparam para a luta e que vencem, aqueles que honram o Senhor em tempo de lutas. Tenho certeza absoluta que foi assim que você aprendeu, da mesma forma que eu aprendi, e esse é o ensinamento que nós herdamos, que nós aprendemos. Bem, queridos, eu quero desafiar você agora a fazer uma análise, eu quero desafiar você agora a usar o teu raciocínio lógico e pensar comigo a seguinte pergunta. Vamos usar como exemplo a coroa do gozo, né? A coroa da alegria. Segundo o que aprendemos, a coroa do gozo é a recompensa para todos aqueles que alcançarão
exatamente a vida celeste, alcançarão a vida eterna. Pense comigo, uma questão lógica. Todos os crentes arrebatados, todos os presentes no tribunal de Cristo, eles já alcançaram a vida celeste. Eles já alcançaram a vida eterna. Então, seguindo essa lógica, a coroa do gozo não seria apenas para alguns, mas para todos os salvos, para todos os arrebatados, porque todos ali presentes já alcançaram a salvação em Cristo, tá bom? Já têm a vida eterna, então não há necessidade de uma coroa específica chamada coroa do gozo, simplesmente para identificar que aquela pessoa, aquele salvo, foi recompensado com a vida celeste por determinada obra aqui na terra. Quero que você pense nesse raciocínio lógico. Eu peço que você faça essa afronta nos teus pensamentos, com o que você aprendeu, e você vai chegar a uma conclusão que nessa análise lógica não há fundamentação, não há coerência para dizer que essa coroa ela é literal, tá bom? Que ela é literal e ela será dada para aqueles que receberão a vida celeste, se todos ali presentes receberão a vida eterna na pessoa de Jesus, tá bom? Então, só para você entender que aqui foi o que nós aprendemos, é o que nós herdamos como ensinamento a respeito das coroas do tribunal de Cristo, que são as recompensas para aqueles que estarão no tribunal de Cristo. Agora, nós vamos de fato para aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos ensina a respeito dessas coroas, a respeito dessa recompensa? Olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Observe que esse versículo tem a palavra todos, como eu estou destacando aqui no slide, a palavra todos. Então daí já dá para perceber, já dá para entender que não há exceção, percebe-se que não haverá exceções, ou seja, todos os verdadeiros cristãos, todos os que foram arrebatados, todos que participam do arrebatamento de todas as línguas, de todas as nações, estarão ali presentes no tribunal de Cristo. Mais uma vez, somente os arrebatados. E aí, você também vai observar o termo comparecer. A palavra comparecer é uma tradução da palavra grega ponero, que traz a ideia de ser claramente visto, de algo que está explícito, manifesto ou discernido. Essa é a mesma palavra que é usada em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, quando ela adverte: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Aqui, mais uma vez, é uma referência ao tribunal de Cristo, de como se dará esse julgamento, que é um julgamento de obras, não envolverá condenação, mas um julgamento de obras, onde os crentes serão recompensados pelas obras que fizeram aqui na terra. Então a Bíblia está me dizendo que todos os salvos estarão nesse tribunal de Cristo, eles deverão comparecer e as suas obras serão julgadas, as suas obras serão analisadas, as suas obras serão provadas, as suas obras serão analisadas pelo próprio Cristo Jesus. Ele há de recompensar a cada um. É por isso que em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, está escrito: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, querido irmão, o que a Bíblia nos ensina? Que os crentes terão suas obras julgadas após o arrebatamento e que, mediante esse julgamento das obras, seremos recompensados pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui está o X da questão, porque esta recompensa, da forma que aprendemos, como eu disse anteriormente no slide passado, que essas recompensas são coroas, e muitos crentes defendem coroas literais. Tem crentes que até sonham em receber da mão do próprio Cristo uma coroa, onde Jesus estará colocando uma coroa
na cabeça dessa pessoa, onde pedras preciosas serão colocadas nessa coroa. Imagine um crente aí que receberá, por exemplo, todas as coroas que nós citamos: coroa da vida, coroa da glória, coroa do gozo, coroa da justiça, coroa incorruptível. São 5 coroas. Imagine um cristão, um único cristão, recebendo essas 5 coroas, sendo coroas físicas e literais. Qual delas o Senhor Jesus iria colocar na cabeça desse cristão? Então, esse cristão usaria a cada dia uma coroa diferente, em coerência. Então, nós aprendemos aqui que há sim recompensa para aqueles que terão suas obras provadas pelo próprio Cristo. Diante disso, nós já sabemos exatamente o que aprendemos, o que a Bíblia diz, e agora nós vamos apresentar para vocês uma conclusão bíblica e coerente do que realmente são essas coroas, as recompensas do tribunal de Cristo. Então, olha só, conclusão. A coroa dada no tribunal de Cristo simboliza a nossa posição no reino de Deus. O termo coroa, a palavra coroa, ela traz uma alusão de forma figurada à posição, domínio e poder. Na parábola, por exemplo, na parábola das 10 minas, um senhor, que ali é uma simbologia, uma representação do próprio Cristo, diz o seguinte: bem está, servo bom, porque no mínimo fortes, fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Lucas 19, 17. O Senhor também prometeu: ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse 2, versos 26 e 27. Então, meus queridos irmãos, haverá sim o julgamento do tribunal de Cristo, um julgamento de obras, onde os crentes serão recompensados pelas obras que fizeram aqui na terra, e essas recompensas que nós conhecemos como coroas, que na verdade quer dizer recompensa, são recompensas que irão representar posições, governo e domínio, domínio e poder no reinado de Cristo, no reino de Cristo. Então, quando a Bíblia fala do tribunal de Cristo, do julgamento das obras dos crentes e das recompensas, que se usa como figura coroas, é simplesmente estar falando de posição, governo, domínio e poder que esses crentes receberão como recompensa pelo seu trabalho aqui prestado na terra. Isso fica muito claro em Lucas 19, 17, Apocalipse 2, 26 e 27. São as recompensas que os crentes arrebatados receberão: posições, governo, domínio e poder no reino de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo. Se você gostou, comente. Se você não concorda, comente também. O seu comentário é importante, fundamental. Vamos analisar, responder e com certeza estaremos aprendendo junto. Até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.